Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um debate Geração 68, do Geração 68 sempre na luta. Sempre a gente diz para vocês, acompanhem nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, nós estamos com uma comunidade com mais de 600 pessoas no WhatsApp, né, e também no YouTube. Agora aqui o debate na sala, onde nós faremos aí 20 minutos de exposição de cada debatedora, e depois abriremos aos questionamentos, às perguntas, né? E, antes de mais nada, também dizer que estamos aí com mais de 100 pessoas inscritas no nosso curso de formação, que é de ativismo digital, e que segunda-feira nós teremos mais uma etapa, que é a questão do Twitter. Então, hoje nós vamos tratar sobre a questão da reforma do ensino médio, né, um novo ensino médio, que foi aí colocado como uma modernização da grade, mas pelo que nós vemos aí, na verdade, é um verdadeiro perigo, é uma destruição da educação pública e principalmente da classe trabalhadora. E para debater isso, hoje, esse novo ensino médio que foi aprovado no governo Temer, implementado no governo Bolsonaro, que todo mundo tem muita expectativa que Lula não siga adiante com isso, nós teremos aqui a Helenira Vilela. A Helenira, que é mestra em educação pela UFSC, professora do Instituto Federal de Santa Catarina, feminista, líder sindical e filiada ao PT. E também o Daniel Cara, educador, cientista político, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, 20 minutos para o Daniel e depois 20 minutos para a Helenira, e aí a gente abre para 2 blocos de 4 perguntas ou intervenções de 3 minutos. Daniel, a bola está contigo. Muito obrigado, Helenira e Daniel, pela disposição, disponibilidade de estar conosco aqui no Geração 68 nesse debate. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o Geração 68, quero agradecer também, em especial, o Rodrigo, que está fazendo aqui a organização dos nossos trabalhos. Dizer que eu estou muito feliz aqui, além de mim e de Helenira, também está presente aqui junto conosco o Carlos Arteches, que, junto comigo e com a Helenira, formulou, e mais outras 9 pessoas, nós formulamos um projeto de lei para revogar o novo ensino médio. Então, é importante dizer que o Arteches tem uma participação central aqui na construção da nossa ideia de revogação da reforma do ensino médio. E é um prazer também conversar com várias pessoas que eu conheço, que eu acabo conhecendo não pessoalmente, mas pelas intervenções. Então, eu fico muito feliz de poder participar, né, partilhar com vocês esse momento. Bom, sobre a questão do novo ensino médio, eu vou falar sobre questões muito recentes, né? Como foi a minha participação no processo de transição governamental, o que eu verifico, né, como forças que buscam sustentar essa reforma. Eu acredito que várias pessoas que estão aqui presentes já sabem, em linhas gerais, o que é a reforma. Então, eu acredito que não é preciso ficar dando tanta ênfase, né, na explicação de contexto sobre como é a reforma, como ela se estabelece, mas falar sobre os efeitos dela para o direito à educação. Isso não tem como, é preciso mencionar. E, por último, falar dessa ideia do projeto de lei que nós construímos para buscar a revogação da reforma. Bom, primeiro ponto, como foi o processo do governo de transição. Para falar do governo de transição, ainda que não seja a minha intenção, é necessário fazer um rápido preâmbulo. A reforma do ensino médio, ela foi exatamente a primeira reforma e a primeira política que teve, na sua formulação, a participação exclusiva no âmbito da sociedade civil, das fundações e associações empresariais. As fundações e associações empresariais que atuam no Brasil, elas até acham, e muita gente até, que hoje, inclusive, fui entrevistado por uma pesquisadora que hoje está na Universidade de Barcelona e que trabalhava numa fundação empresarial. As pessoas, elas entram para essas instituições por boa vontade. Elas pagam bons salários, aliás, ótimos salários. Elas dão boas condições de trabalho nessas instituições. Então, as pessoas acabam acreditando que estão unindo o útil ao agradável, porque acreditam, de fato, que nesse espaço das fundações empresariais... quero cumprimentar também a minha diretora, companheira Carlota Boto, diretora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que também está fazendo parte aqui da nossa atividade. Acabei de ver a Carlota. Carlota
junto comigo, com a Helenira e com a Artestes, é também uma das autoras do PL 2601. Bom, as fundações empresariais, muitas vezes, elas são compostas por pessoas que acreditam que estão realizando, de fato, até de maneira tola e maniqueísta, o bem, entre aspas, na área de educação. Então, são pessoas bem intencionadas que fazem uma aposta de atuar na área, de tentar estabelecer questões para a área de educação, políticas para a área de educação, acreditando que estão colaborando. Porém, e esse é o fato que eu quero chamar a atenção, se a gente for analisar efetivamente as propostas das políticas que são formuladas em termos regionais, e aí sim as fundações empresariais têm muita coisa feita, tanto em nível estadual como em nível municipal, na prática elas fazem uma cópia pouco contextualizada dos projetos e das propostas das reformas econômicas da educação dos Estados Unidos, que começam com um texto chamado Uma Nação em Risco, da década de 80, que o governo Reagan não assina o texto, mas é empreendido pelo governo Reagan. Não assina porque isso geraria desgaste com o setor sindical, que tinha uma ala republicana, que avançam no trabalho do painel econômico da educação do Eric Hanushek, liderado pelo Eric Hanushek, na Universidade da Califórnia, e que depois se desmembram em políticas que são pouco conhecidas aqui no Brasil, mas que é importante contar essa história, que são as políticas do governo Bush e do governo Obama. A primeira, a política nenhuma criança deve ser deixada para trás, né? No Child Left Behind, da década de 2000, e depois a substituição dessa política, que já é muito mais amena, que toda criança pode ter sucesso. Então, toda criança pode ter sucesso escolar. Então, no fundo, a reforma do ensino médio ela tem essa origem, que é uma origem pouco colocada no debate brasileiro e que, muitas vezes, essa é a magia do neoliberalismo. As propostas do neoliberalismo elas são tão sistêmicas, sempre bom lembrar, né, que o neoliberalismo, e isso eu faço questão sempre de colocar nas minhas aulas, o neoliberalismo é diferente, é outra matéria, ainda que beba da fonte, de um jeito até bastante enviesado, mas é outra matéria de construção social e econômica e de filosofia moral do que o liberalismo. O liberalismo, por exemplo, na área de educação, é sempre importante lembrar, no livro 4, o Adam Smith, da Riqueza das Nações, vai dizer que a educação não pode ser só para a formação da mão de obra. A educação também tem que ser, até porque ele é um iluminista, a educação tem que ser também para a realização plena dos seres humanos. Então, isso é feito pelo Adam Smith, pelo John Stuart Mill, pelo Alfred Marshall. No neoliberalismo já não tem mais nenhuma dessa preocupação. Pelo contrário, né, enquanto os liberais, especialmente o Mill e o Marshall, tentam reduzir as desigualdades dentro do capitalismo, os neoliberais eles consideram que a desigualdade ela é sistêmica, inclusive. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que a reforma do ensino médio ela é um museu de grandes novidades em termos de proposições, porque, além de tudo, no caso brasileiro, ela tem um vínculo muito forte, não em relação ao conteúdo em si da matéria, né, o conteúdo em si da reforma, mas ela inexoravelmente tem um vínculo forte com a Lei 5692 de 1971 da ditadura militar, que, assim como a reforma do ensino médio, aí no método elas são muito parecidas. É uma lei que tramita rapidamente, em 40 dias, na época do regime militar, linha dura. A reforma do ensino médio tramita por medida provisória, que é uma espécie de permanência no Brasil do decreto-lei da ditadura militar. A medida provisória da reforma do ensino médio, desde o início da tramitação, nós avisamos que ela era impraticável. Eu lembro da audiência pública, da primeira audiência pública de debate sobre a matéria, e eu debatendo com a Maria Helena Guimarães de Castro, eu era coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, e eu dizia, Maria Helena, não tem sala de aula disponível para implementar os itinerários formativos. Os itinerários não fazem sentido, mas eles sequer têm sala de aula, se eles fizessem sentido, para serem implementados. Não tem professor disponível para implementar com qualidade os 5 itinerários que estão postos. A educação profissional não deve ser considerado um itinerário formativo do mesmo patamar que ciências da natureza, ciências humanas, língua portuguesa e matemática. Enfim, tudo que a gente tem visto hoje que não funcionou, a gente já alertava naquele momento. A Lei 5692 da ditadura militar foi pelo mesmo caminho.
E a 5692, assim como já está acontecendo com a reforma do ensino médio, ela perdurou por 10 anos como um cadáver insepulto. É forte dizer isso, mas é a concreta realidade. Se sabia que não ia funcionar, a Lei 5692, assim como a reforma do ensino médio, ela já estava determinada desde o início como uma lei fracassada. Ocorreu uma insistência do regime militar, e em 10 anos depois foi revogada a 5692, e a gente não pode deixar que a reforma do ensino médio siga o mesmo caminho. E eis que toda essa questão é colocada na transição governamental, mas a transição governamental ela tinha como grupo majoritário, e esse é um ponto que a gente não pode fugir, a raia tem que dizer, como grupo majoritário não só as fundações empresariais, que por incrível que pareça, a gente abria a sala da transição governamental, estava cheio de profissional das fundações empresariais que sequer estavam nomeados por portarias, como eu, por exemplo, estava nomeado em portaria, na portaria de 14 de novembro, publicada no dia 17 de novembro. Então, a gente abria as portas, sempre estava ali, né, um monte de gente das fundações empresariais fazendo uma defesa estrutural da reforma do ensino médio. Esse foi o tema principal da transição governamental. E, por incrível que pareça, e esse ponto é o ponto que mais me preocupa, na lógica da gestão pública, inclusive companheiros nossos, né, companheiros que, desde o primeiro turno, lutaram pela eleição do presidente Lula, companheiros e companheiras que eram críticos à reforma do ensino médio, que apontavam em artigos em jornal, em entrevistas, que eram críticos à reforma do ensino médio, ali na transição começam a defender a tese de que era possível reformar a reforma. Confesso para vocês que eu fui voto vencido, mas a gente, diferente do que o presidente Lula tem dito, a gente aprovou que não era para implementar a reforma do ensino médio, era para revisar a reforma do ensino médio desde o primeiro dia de governo. Isso só foi acontecer em termos de consulta pública quando se tornou insustentável a posição do Executivo Federal em relação à reforma, e foi preciso abrir uma consulta pública, que aqui a gente pode debater com mais calma, mas até o momento é uma consulta homologatória. Até o momento ela tem sido uma consulta homologatória. Tenho acompanhado com Artestes, tem feito bastante relato, tem feito bastante análise. O Artestes, para quem não conhece, o Artestes ele foi o responsável pelo ensino médio na melhor época do governo Lula, do Lula 2, e no início do Dilma 1. Então, é uma pessoa que acompanha a área por experiência e por dever de militância, né? Hoje ele já não tem mais o dever de ofício. E é importante dizer que nós tivemos, né? O Artestes tem acompanhado bastante a consulta, a gente está debatendo também a consulta em outras esferas. Eu tenho debatido no âmbito da Faculdade de Educação e do grupo de trabalho que foi formulado e que a professora Carlota me indica para fazer parte na Universidade de São Paulo para discutir alternativas que a USP pode propor. Eu quero dizer já claramente que eu particularmente defendo a revogação na forma do PL 2601 de 2023, mas o fato é que a consulta até aqui, fora os webinários, e a Carlota teve agora na segunda-feira, e que a gente está acompanhando no grupo, né? A Lelinda também faz parte desse grupo dos autores do PL 2601 de 2023, o que mais nos assusta nessa questão da reforma do ensino médio é que, na prática, o governo federal está tentando caminhar para fazer uma reforma da reforma sem passar pelo Congresso Nacional, ou seja, mantendo o núcleo da reforma, que são os itinerários formativos, e isso para nós é inaceitável, até porque pela primeira vez na história foi estabelecida a carga horária na parte diversificada do ensino médio, foi estabelecida uma carga horária para formação geral básica, que seriam os componentes curriculares tradicionais, de 1.800 horas, e o restante, 1.200 horas, seria na parte diversificada, que são os itinerários formativos, que são uma verdadeira balbúrdia. Essa sim é uma verdadeira balbúrdia, né? Que tem disciplinas completamente sem sentido, que até já ficaram super conhecidas no debate público brasileiro, mas eu vou citar uma delas só, que não tem sido muito falada, que é no itinerário formativo, uma disciplina obrigatória no estado do Ceará, que se chama Bora de Uber, que, além de tudo, faz campanha para uma empresa, que é interessantíssimo esse aspecto,
que foi desvendado pelo professor Fernando Cássio, nosso colega também, coautor do PL 2601 de 2023. O Fernando Cássio conseguiu provar o vínculo do iFood com a reforma do ensino médio. E agora ele está pesquisando o vínculo do iFood do Uber, da Uber com a reforma do ensino médio. E as duas empresas, aqui tudo indica, especialmente o iFood, que é escancarado, está investindo milhões de reais dizendo que a reforma do ensino médio tem uma qualidade, que é formar os trabalhadores para o capitalismo de aplicativos. Eles assumem isso diretamente. O Fernando Cássio tem dito isso na imprensa e é fruto não de uma pesquisa só do Fernando, mas da rede escola pública e universidade. Qual que é o cenário que está posto diante disso? Então, a transição fala sobre a revisão, o governo, só sob pressão, abre o processo de consulta pública, ele paralisa, e é importante frisar, apenas o cronograma nacional de implementação do novo ensino médio, que é estabelecido pela portaria 521 de 2021, do ministro Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, e na prática ele só está paralisando a realização do Enem. Trazer aqui uma informação, a primeira pessoa que me falou sobre isso foi o Arteste, mas foi confirmado pelo Palácios, no seminário que ocorreu na semana passada, no dia 17 de maio, na Câmara dos Deputados. Tanto o Manuel Palácios, presidente do INEP, como o ex-presidente do INEP, responsável pela reforma do Enem, o professor Reinaldo Fernandes, que são pessoas, inclusive, que eu tenho divergência em termos de projeto educacional, mas são pessoas, especialmente o Reinaldo Fernandes, uma pessoa muito séria na construção do processo, né, de avaliação de larga escala. O Reinaldo Fernandes e agora o Palácios também disseram que não é possível fazer um exame nacional do ensino médio fora da formação geral básica, que são os conteúdos curriculares que são já consagrados no Brasil e que são estabelecidos desde o modelo antigo do ensino médio, né? Antigo, vejam bem, antigo, mas não necessariamente totalmente ultrapassado. Isso é interessantíssimo, porque em termos de proposição, a reforma do ensino médio ela guarda mais semelhanças com o modelo da 5692 do que com o modelo que a gente, em tese, superou na reforma do ensino médio, que na prática, na minha opinião, não superou coisíssima nenhuma. O que se estabeleceu foi o caos. Então, qual que é o cenário que está posto? O cenário é um cenário em que o governo federal está indicando que vai tentar reformar a reforma por portarias e por decisões do Conselho Nacional de Educação, o que é claramente ilegal e que vai gerar judicialização. E, ao mesmo tempo, por outro lado, o que se percebe é que existe um grande movimento de educadores, estudantes, pesquisadores que defendem a revogação da reforma porque sabem que é preciso avançar para além desse cadáver insepulto que é a reforma do ensino médio. Nessa linha daqueles que querem revogar a reforma com responsabilidade, se encontra o PL 2601 de 2023. É um projeto de lei que foi assinado por pesquisadores, professores e especialistas em ensino médio, gestores públicos que atuaram na área do ensino médio. É um projeto de lei que determina que a formação geral básica ela deve voltar a ser de 2.400 horas para os componentes curriculares já consagrados e que 600 horas podem ser feitas em itinerários formativos na perspectiva de uma educação integral. Mas, para além disso, o projeto de lei ele corrige distorções gravíssimas da reforma do ensino médio, como, por exemplo, e aí foi uma luta da Helenira, o estabelecimento do notório saber, que da forma como foi colocado pela reforma, o que tem ocorrido, e aí eu estou trazendo aqui uma posição dos sindicatos na educação básica, em especial o CEP do Rio de Janeiro, o que tem ocorrido é uma desprofissionalização docente, por dois caminhos. Tanto para o notório saber no itinerário da educação profissional, que sequer deveria ser um itinerário, como também itinerário no sentido de ser concorrente às ciências da natureza, ciências humanas, língua portuguesa e matemática, como também, e é importante frisar essa questão, há uma desprofissionalização dos professores que, ao invés de lecionarem sobre aquilo que eles tiveram especialidade durante toda a sua trajetória formativa, então, o professor de química que se especializa em química, presta concurso de química e vai lecionar em química,
E é claro que ele tem que fazer isso de maneira pedagogicamente eficiente, que seja mobilizador para os alunos, que estimule o desejo do aprendizado, porque o aluno só aprende se quiser, mas, efetivamente, o que tem acontecido de desprofissionalização é que esse professor de química, bem formado, muitas vezes bem formado, e é importante que a gente resolva essa questão de uma vez por todas. Os professores que nós temos no Brasil, que hoje atuam na docência, são os melhores professores que nós temos no Brasil, porque são os únicos que são professores no Brasil. Existe uma ideia um pouco egóica de alguns educadores no Brasil, ou de alguns debatedores no debate público, especialmente de fundações empresariais, que vivem dizendo é preciso mudar os professores brasileiros, mas isso não faz nenhum sentido prático, além de ser uma grande injustiça. Então, os professores que nós temos e que têm uma vida formativa formado nas suas áreas de especialidade, eles, na prática, estão sendo obrigados, via itinerários formativos, para ter atribuição de aula e poder receber um salário digno, eles estão sendo obrigados a lecionar em qualquer disciplina, em qualquer itinerário formativo, sem nenhum grau de especialização. Então, isso também é corrigido dentro do nosso PL, além de outras questões. Como eu já vou estourar meu tempo aqui, e já vou passar a palavra para a Lenira, que certamente vai colocar outros aspectos, o que eu quero dizer é que, nesse contexto que nós vivemos, que é um contexto de Congresso Nacional muito difícil, pela primeira vez a Câmara dos Deputados vai votar contra o Fundeb, muito provavelmente, Rodrigo, porque o que ocorreu agora há pouco é que o relator do arcabouço fiscal, a gente quer libertar o Fundeb do arcabouço fiscal, aliás, o nome arcabouço fiscal é horrível, né? O relator acaba de anunciar que não vai tirar o Fundeb do arcabouço fiscal. Então, o cenário no Congresso Nacional é um cenário difícil, mas a mobilização dos professores é tão intensa pela revogação da reforma que, se esse projeto começar a tramitar, essa situação se inverte, especialmente por conta do ano que vem, que é ano eleitoral. Então, além de ser certo lutar pela revogação, eu tenho clareza de que tem viabilidade política, e aí eu uso como experiência ter coordenado a atuação da sociedade civil na constitucionalização e regulamentação do Fundeb em 2020, contra Bolsonaro, Rodrigo Maia, fundações empresariais e Partido Novo. E a gente consegue vencer uma emenda à Constituição. Então, assim, tendo tempo de trabalhar e tramitação iniciada nessa matéria, que é uma matéria de viés revogatório, eu acredito que a gente tem poder de barganha e de pressão, principalmente, né, para poder fazer com que a reforma do ensino médio seja revogada. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou esperançoso, não só por análise política e por experiência no Congresso Nacional, mas também porque eu acredito, de fato, que a gente não pode permitir que essa reforma do ensino médio persevere. A gente não pode ter que lidar com esse cadáver insepulto, que lembra muito a história de Linda Velha, em Portugal, em que, de repente, descobriram que dentro de uma casa existiam dois cadáveres, um de uma senhora que tinha falecido recentemente e do pai dela, que tinha falecido há 15 anos e que ela administrava o cadáver para que evitasse o enterro. Então, a gente não pode fazer com que o governo Lula fique administrando a reforma do ensino médio, que ela não tem nenhuma possibilidade de ser implementada, não existem escolas de ensino médio disponíveis para ofertar todos os itinerários, garantindo um mínimo de equidade entre os estudantes brasileiros. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, eu agradeço, estou aqui à disposição para o debate depois da fala da Helenira. Obrigado, Daniel. É importante dizer que nós temos aí 61 pessoas já na sala, de vários estados, estão colocando ali no chat. Nós temos já comitês contra a reforma instalados em Brasília, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Sul, Alagoas, Espírito Santo, Paraná, Paraíba. Estamos organizando o nosso aqui no Rio Grande do Norte, e é preciso organizar no país inteiro, tá? E o pessoal que chegou agora, o Daniel fez uma explanação aí de 20 a 25 minutos, agora a Helenira Vilela vai fazer também de 20 a 25, e depois nós vamos abrir para o debate, tá? 2 blocos aí de 4 intervenções, pode ser perguntas ou mesmo considerações, pode ser pela mãozinha, preferencialmente, ou também pelo chat, a gente vai estar organizando. Helenira, então, por favor, está com você a bola. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho que começar fazendo um preâmbulo, porque senão não seria eu, né? Uma pessoa que se chama Helenira.
Eu queria agradecer muito o convite e demonstrar o meu respeito pela militância das pessoas da geração 68, que é uma geração fundamental, e contar que eu sou filha de uma pessoa que é da geração 61. Eu achei essa semana a carteirinha do congresso da minha mãe, da participação da minha mãe no Congresso Nacional da UNE de 1961, em Niterói. Eu achei muito legal. E o meu pai, que foi preso em 1968, em 26 de junho de 1968, na passeata no Rio, na Sexta-feira Sangrenta. Então, me chama Helenira, em homenagem a Helenira Rezende, que também foi presa em 68 no Congresso de Bilma, né? Então, a geração 68 na minha vida e a geração 61 é muito importante, e essa luta contra a ditadura foi fundamental, e de alguma maneira a gente segue nela, né? Porque como a gente nunca conseguiu derrotar definitivamente, punir os torturadores, punir as pessoas que cometeram crimes de Estado, anistiar e reparar, enfim, todo mundo que foi vítima. Isso, então ela está mostrando o livrinho da Helenira Rezende, em homenagem, em mulheragem, porque eu odeio a palavra homenagem, mas meu nome é em mulheragem, Helenira Rezende. Papai e mamãe eram do PRC, com o Chico Mendes, né? O Chico Mendes também botou o nome da filha de Helenira. Enfim, então, para mim é uma honra e seria absolutamente necessário. Eu jamais rejeitaria um convite de vocês, que são os heróis do nosso país, para sempre, né? Bom, sobre a reforma do ensino médio, então vamos lá. Na minha família tem mais gente, né? O meu pai e a minha mãe nunca foram torturados, viveram 10 anos na clandestinidade. O meu avô foi preso dia 2 de abril de 64, porque era do gabinete militar do João Goulart, e eu tenho um casal de tios que infelizmente foi torturado em 71, brutalmente, que eram do movimento estudantil da FRJ também. Então, eu nasci na clandestinidade e se tem uma coisa que eu conheço na vida, é o impacto que tem na vida de alguém, né? Tudo o que aconteceu. E exatamente por isso a gente Helenira Rezende, presente agora e sempre. É exatamente por isso que a gente tem que ser contra essa reforma do ensino médio, porque, como bem disse o Daniel, ela na verdade, uma retomada do passado da ditadura, da ideia de que você vai desqualificar a educação para a maioria da população, retomando a ideia da preparação para o trabalho, né, daquela formação esvaziada em que você não cria possibilidade realmente da pessoa ter autonomia, instrumentos de conhecimento, de ciência, cultura, acesso à tecnologia e de desenvolvimento humano, de arte, de pensamento, de compreensão do mundo do trabalho para enfrentar. E aí é bom que a gente diga, o Arteste, acho que é a melhor pessoa para falar disso, que o Brasil estava em 2012, 2013, num processo muito importante de debate sobre o que fazer com o ensino médio, que de fato não é adequado. É bom que se diga que as pessoas que frequentemente apresentam as estatísticas de um ensino médio era um fracasso, é um fracasso, é um fracasso. Boa parte desse fracasso não começa no ensino médio, né? A gente tem problemas na estrutura educacional do Brasil, desde a educação infantil até a pós-graduação de vários tipos, ordens, e os principais deles não têm a ver com a questão curricular, tem a ver com o problema. Eu escrevi um texto que chama Educação é a Geni, que é assim, o Brasil quer resolver todos os problemas, fiscal, de violência essa, de organização aquela, de violência no trânsito, não sei o que, diz que tudo a escola que tem que resolver. Mas a escola não recebe respeito, não recebe dinheiro, não recebe tempo, não recebe nada, e tem que resolver todos os problemas da sociedade. E, obviamente, que essa conta não vai fechar. Então, eu sou professora de matemática, e é verdade, se você diz que os estudantes brasileiros sabem pouquíssima matemática, apesar do Brasil ser um dos países mais importantes no desenvolvimento de pesquisa em matemática pura e aplicada do mundo, mas a grande maioria da população não sabe dividir. Isso não vai ser resolvido, principalmente com uma mudança curricular. Antes da gente chegar no ponto da mudança curricular, a gente precisava de estrutura, de dinheiro, de salário decente, de respeito social, e nada disso a gente recebe. Então, estava um debate muito importante, que era uma forma de reconhecimento do governo da época, de respeito social por quem atua na educação e por quem está recebendo, né, pelos estudantes. E esse debate é completamente interrompido
em 2016, quando tem o golpe. Na verdade, ele começa a já ser enfraquecido um pouco antes, porque o governo Dilma todo, né, a gente sabe que a burguesia brasileira não se conformou de perder a eleição e a Dilma se reeleger em 2014, eles não contavam com isso e eles começam a boicotar o país até chegar no ponto do golpe. Assim que o golpe acontece, você tem uma clareza de que existe uma relação muito clara entre o golpe e a crise de 2008, que é uma questão que tem uma redução, tem uma crise orgânica do capital, tem uma redução da taxa de acumulação, e a burguesia vai arrumar formas de recuperar essas taxas de acumulação. E ela arruma algumas formas. A mais óbvia, que ela sempre lança a mão, que é aumento da taxa de exploração do trabalho. Outra que ela passa a propagar com a história do neoliberalismo é a apropriação do patrimônio coletivo. Então, eles roubam via privatização tudo que é patrimônio coletivo, fazem a reforma da Previdência para se apropriar do patrimônio coletivo. E tem uma terceira tática que é nova, num certo sentido, que é passar a mercadorizar o que antes não era mercadoria. Se você pensar do ponto de vista da burguesia, educação, saúde, assistência, saneamento, moradia, todas essas coisas compunham a coluna de custos, ainda que existisse, e existem alguns mecanismos mais, outros menos, em algumas dessas áreas mais, outras menos, venda, né, disso, mas estruturalmente a educação, principalmente a saúde, elas eram consideradas custo. Eu precisava formar uma força de trabalho que fosse submissa, mas que tivesse os conhecimentos suficientes para poder servir para a exploração. Eles começam a perceber que é possível explorar isso com altas taxas de lucro, de maneira massiva. Mas para fazer isso, e aí eu chamo de mercadorização e não de mercantilização, porque tem uma diferença grande entre as escolas privadas que já existiam com a qualidade do ensino que eles vão oferecer quando ela está estruturalmente mercadorizada. E aí você vai perceber que no Brasil crescem enormemente as empresas que negociam ações na Bolsa, vendendo ensino de baixíssima qualidade. E o que acontece é que, para essas empresas, a educação pública, principalmente a gratuita, e principalmente a de muita qualidade em alguns espaços que, infelizmente, ainda eram restritos, é uma concorrência desleal para quem quer lucrar com isso. E aí as fundações de bancos, como o Daniel falou, e as grandes empresas, né, que negociam ações na Bolsa, como a Croton e tal, que agora trocou de nome, esqueci o nome novo, elas vão atuar. E aí chama muita atenção para mim que no meio do golpe, logo que o Temer assume, quando ele vai, o Ilan Goldfein, que era o presidente do Banco Central na época do governo golpista, ele vai dar uma entrevista e eles perguntam como é que vai a economia no Brasil, e ele, nós estamos indo bem, porque a gente está fazendo as reformas, a gente definiu o ajuste fiscal, a gente está fazendo a reforma do ensino médio, então ele coloca na lista de reformas que tem um impacto econômico direto, e quando ele faz essa análise de qual é esse impacto, é no interesse dos grandes banqueiros e das grandes, enormes empresas que negociam ações na Bolsa, a reforma do ensino médio é um item importante o suficiente para ele citar junto com o ajuste fiscal, porque eles estavam fazendo uma alteração estrutural na organização do ensino para poder essas empresas ganharem no atacado e no varejo com custos de baixíssima qualidade e com um fortalecimento ainda ideológico dessa força de trabalho, ainda menos consciente de tudo que a gente tinha conquistado do ponto de vista emancipatório desde que a gente se livrou da ditadura, na construção de uma educação emancipadora, pela igualdade, libertadora, crítica, essas coisas todas, eles querem jogar no lixo, claro, junto com isso. Então, o que a gente percebe é um processo que vem dominado por essas fundações de banco. A mídia corporativa, ela também é dominada, né, no debate sobre educação por essas fundações de banco, e eles propõem essa tragédia para a desestruturação do ensino. Nós sabíamos disso, como o Daniel falou, eu sou hoje muito mais uma militante do que exatamente uma pesquisadora, eu sou coordenadora geral nacional de um sindicato nacional, e a gente enfrenta, e principalmente o movimento estudantil enfrenta. A gente precisa se lembrar que em 2016 a sanção desse projeto demora um pouco mais,
por causa das ocupações nas escolas no país inteiro e por um enfrentamento que foi feito ao governo golpista. O principal movimento social que enfrenta o governo golpista do Temer, massivamente, é o movimento estudantil, principalmente, mas é o movimento da educação, com os sindicatos em conjunto. E a gente toma bomba, vai preso, tem gente perseguida, acontece um monte de coisa, mas, infelizmente, esse movimento sozinho não conseguiu derrotar a reforma do ensino médio e ela acaba sancionada. A implantação dela é muito lenta, a pandemia atrasa. Algumas redes, como a de São Paulo e a de Santa Catarina, são redes que se adiantam em implantar essa desgraça, e o que a desgraça produz é desgraça mesmo. Tudo que a gente dizia que ia acontecer, aconteceu. Porque, ao contrário do que dizem, e aí eu queria puxar um aspecto aqui que eu acho que é importante, que é, hoje, quando a gente tem a violência contra as escolas, é importante a gente entender que a sociedade brasileira autoriza essas pessoas que atacam as escolas a fazer esses ataques em vários momentos. Quando debate o Escola Sem Partido e chama os professores de doutrinadores, quando a gente tem ministros que chamam a escola e as escolas e as universidades de balbúrdia, quando a gente tem a proposição das escolas cívico-militares que dizem qual é o recado da escola cívico-militar. A escola não sabe o que está fazendo, a gente precisa botar um militar dentro para organizar a bagunça, porque aí ele vai dizer para os professores, para os trabalhadores da educação e para os estudantes o que deve ser feito e como é que deve funcionar. Então, ele está dizendo que as pessoas que estão lá não sabem o que estão fazendo. E o homeschooling vai dizer a mesma coisa, porque vai dizer, eu vou tratar o meu filho em casa, porque a escola é um perigo, então eu vou educar o meu filho em casa, porque eu sei do que o meu filho precisa, tratando a criança como um objeto, patrimônio da família, o que é um absurdo, porque a gente há muito tempo já reconhece as crianças e os adolescentes como sujeito de direitos, né? Então a educação é um direito, independente do que a família pense a respeito disso. E, por último, a reforma do ensino médio também faz isso com gestores, banqueiros, dizendo esses trabalhadores da educação não sabem o que estão fazendo, então nós, que somos experientes gestores, banqueiros e que entendemos como gerir empresas, vamos ensinar eles o que eles têm que fazer lá dentro. Então, você tem também um aspecto de tirar ainda mais, né? Então, naquela linha da educação é a genice, o pouco respeito que havia ainda é mais retirado no último processo. E aí, o que a gente vai enfrentar? Um projeto que você muda a lei, e depois que você muda a lei, você tem um efeito cascata, onde ele está atingindo muitos aspectos da organização educacional brasileira. Então, na lei, além só para chamar a atenção, né, além do teto, né, porque eu nunca ouvi dizer, é muita cara de pau da burguesia brasileira escrever, você pode ensinar no máximo isso para os estudantes, e aí é bom dizer que eles proíbem, né? Diz, o máximo que pode ocupar da base comum curricular é 1.800 horas. Você é proibido de ensinar para além disso. E não é só sociologia e geografia e filosofia. Nós estamos falando, inclusive, de física, química, biologia e, inclusive, ao fim e ao cabo, de matemática, português e inglês, porque, apesar de obrigatórias, elas não têm carga horária mínima. Então, na verdade, eles também, quando você põe o teto em tudo, você também está botando impondo uma redução da carga horária dessas disciplinas que são obrigatórias. Além do teto e dos itinerários e do notório saber que o Daniel já mencionou, eu vou acrescentar só o ensino à distância, que também faz parte da desprofissionalização da docência, porque você vai começar a propor que você vai comprar pacotes prontos que vêm das empresas, do Instituto Ayrton Senna, da Fundação Itaú Social, ou das grandes empresas que assumem que querem lucro, porque essas fundações também fazem lucro, mas disfarçam, fingem que não, mas as que realmente assumem que estão aí para fazer lucro, como essas grandes empresas vão vender pacotes para o governo. E aí o governo, então elas vendem no atacado. E também, quando você impõe um aumento de carga horária, que é uma coisa que a gente sempre defendeu, qualquer pessoa que trabalha na educação defende o aumento de jornada escolar. A jornada escolar no Brasil é uma das menores do mundo e ela não dá conta da necessidade de formação em nenhuma fase. 4 horas não é suficiente, não existe nenhuma estrutura, né, nenhuma estrutura de educacional de nenhum país que ache que vai resolver com 4 horas. Agora,
para isso ser garantido, você tem que ter uma estrutura na escola. Então, aí você teria que recuperar a ideia do CIEP lá do Brizola, ou seja, você tem que ter alimentação, você tem que ter um fornecimento de uniforme, você tem que ter o fornecimento de material, você tem que ter atendimento. Principalmente hoje, no Brasil, do desemprego promovido pelo Paulo Guedes, você tem que ter bolsa para manter os estudantes dentro das escolas por mais horas. E aí eu vou contar um depoimento que eu ouvi de uma estudante no Congresso da União Florianopolitana de Estudantes Secundaristas, em que a menina disse: a minha família está escolhendo ou a gente come ou eu vou para a escola, porque o transporte na escola custa tão caro que eu não consigo estudar. A família está tendo que estudar, escolher se as duas filhas gêmeas vão estudar ou se a família vai comer. E é óbvio que isso não é uma escolha, né? E é óbvio também que uma das coisas que chamar de integral, que é uma mentira, não, são pouquíssimos os lugares onde o ensino de fato está acontecendo de maneira integral. Eles aumentaram em 1 hora por dia e tem um dia que tem 2 horas a mais. Aí eles escrevem no atestado de matrícula dos meninos que eles têm ensino integral, e isso significa que o convênio empresa-escola, o jovem aprendiz, não contratam eles. E aí o que está acontecendo? Ao invés de diminuir, está aumentando a quantidade de estudantes que está procurando o ensino noturno, que a gente sabe que sacrifica a formação. Então, a gente está aumentando a evasão, a gente está aumentando o ensino noturno, a gente está fragilizando a escola, e os estudantes que estão indo para as escolas que têm minimamente a implantação dessas coisas vão para lá e ficam se perguntando o que eles estão fazendo ali, estudando as famosíssimas aí do bolo de pote e do Uber e dessas coisas, né, do como ser milionário sendo ensinado por um professor que ganha 5 mil ou 3, né? Então, os estudantes sabem que aquela formação não vai ajudar a vida deles, nem do ponto de vista do conhecimento que eles precisam ter, muito menos do ponto de vista do acesso ao ensino superior, que está sendo negado claramente, e de lá para cá a gente tem tido uma redução na inscrição do Enem, inclusive. Então, é fome, é violência, é desestrutura, é desrespeito para os trabalhadores, é um enxugar gelo, porque você dá 7 disciplinas diferentes, que uma, às vezes, tem alguma coisa a ver com a formação que você tem, você trabalha, mas você sabe que tudo aquilo que você está fazendo é muito trabalho, mas não produz nada, porque não tem como estruturar um ensino substituindo uma disciplina que tem centenas de anos por alguma coisa que você vai inventar em meia hora que lhe sobra do seu dia. Então, a gente propôs o PL porque o governo se recusou a fazer isso, porque na prática a gente achava que era, de fato, o governo que tinha que propor essa alteração, por vários motivos, alguém escreveu aí no chat, existe, obviamente, uma relação de algumas pessoas do governo com essas fundações, com os secretários estaduais, que viram na reforma uma maneira de economizar custos, de resolver problemas de contratação de professores, resolver muito, entre aspas, né, que você corresponde, implantando a reforma, a uma contratação menor, pagando salários muito baixos, muitos deles se recusando, inclusive, a pagar o piso nacional do magistério, outros fazendo acordos com essas superempresas para comprar esses pacotes. Aqui em Santa Catarina existia um monte de docentes em depressão, porque tinha que seguir o Instituto, as apostilas do Instituto Ayrton Senna, que são ridículas, cheias de erro, com menor, super desestruturadas. E, além disso, tem uma nuvem de mudanças relacionadas. Então, tem a estrutura da BNCC, que eu sugiro que as pessoas peguem para olhar, parece um catálogo de uma loja, assim, que você tem códigos, PTG 23215, em que você tem que ficar cumprindo aquilo como se fosse, enfim, uma fábrica de tênis em que você põe todos os itens, mas você tem a BNC Formação, que é a formação de professores estruturada ou desestruturada em cima disso, você tem o Plano Nacional de Livro Didático autorizado a comprar esses pacotes que acabam não servindo para nada, você tem 1000 regulamentações em conselhos nacionais, estaduais, e no fim das contas, a tentativa de mudar o Enem, que é para botar a pá de cal e acabar com esse que foi um mecanismo que a gente criou, que democratizou o acesso ao ensino superior, e você está quebrando ele de volta para voltar a ter as escolas, as universidades públicas federais especificamente, mas as públicas, só acessíveis de novo às pessoas brancas, ricas, de classe média, média alta, e expulsar de novo as pessoas da periferia, os filhos da classe trabalhadora
dessas universidades. Então, a gente fez um processo de construir o PL, porque a gente tem a resposta. Quando dizem para a gente, vocês não sabem o que querem, vocês querem voltar para o passado. Bom, a gente tem algumas respostas, mas a gente colocou para a sociedade num projeto de lei que pode ser tramitado, em que está tudo aberto para todo mundo debater, que aceita contribuições. Agora, o mínimo do que a gente tem certeza que precisa ser revogado, o que significa dizer nós defendemos a revogação, acho que está escrito, e eu tenho muita honra de ter estado com esse grupo de pessoas que pôde construir essa alternativa para oferecer para o país e debater. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem esse processo em aberto para um debate da sociedade, ao mesmo tempo que a gente precisa fazer o debate profundo, a gente também tem que ser rápido, porque nós estamos deixando sequelas, tal qual a Covid, a implantação do novo ensino médio está deixando sequelas para uma geração que está indo para a escola e não está recebendo educação de ciência, cultura e tecnologia e compreensão sobre o mundo do trabalho, e isso é criminoso. Então, a gente tem que interromper esse processo o mais rápido possível. Quanto mais tempo isso ficar implantando ou implantado, mais pessoas serão atingidas e mais gente a gente vai ter que ter prejudicado, talvez, para uma vida inteira, porque o ensino médio é um momento muito importante de você realmente sistematizar o pensamento científico teórico na cabeça desses meninos. Então, a gente não pode continuar, né? Esse é um crime continuado que está sendo cometido contra uma geração, então a gente precisa interromper isso o mais rápido possível e retomar um caminho de oferecer oportunidades. É isso aí para o debate. Obrigada para todo mundo. Obrigado, Elenira. A minha câmera deu um problema aqui, para variar um pouquinho, né, que já está dando, mas é importante dizer que nós estamos gravando, será passado pelo YouTube também, subiremos no YouTube do Geração 68, tá? Depois é importante divulgar. Nós estamos também preparando uma série sobre o novo ensino médio no Geração 68, que será publicado também através do YouTube. E agora, pessoal, podem levantar a mãozinha para fazer aí as perguntas, fazer as considerações, os comentários. O Cipriano, lá do Paraná, já ergueu a mão. E enquanto vocês erguem, eu vou ler alguns comentários. Acho que a gente está com o tempo estourado. Nós estamos com 8h24, agora nós temos até as 9h. Vamos garantir o debate antes, né? Então, pessoal, o Cipriano levantou a mão. Eu vou ler aqui antes uma pergunta que tinha ali, que eu acho que é importante, do Alexandre Gomes Lopes. Ele pergunta assim: Daniel, cara, poderia explicar melhor o que o PL 2601 propõe como projeto de educação? Mas vamos lá, então. Cipriano levantou a mão. Por enquanto não tem mais ninguém, vocês podem se inscrever pelo chat ou também pela mãozinha. Vai lá, Cipriano, está com você. Bola é sua. Importante dizer que o Cipriano é um grande camarada lá do Paraná, a gente militou junto bastante tempo. Vai lá, Cipri. Olá, boa noite, camaradas. Rodrigo, né? Eu estou aqui na escola, eu sou professor de base sindical. O que eu queria levantar é o seguinte, né? Dentre o que foi falado, que a gente tem que ter como pressuposto que o capital, né? Ele promove um verdadeiro assalto ao Estado, né? Essa é a lógica, né, do regime no qual vivemos. No Paraná, daí o Rodrigo estava presente nesses momentos, né, lá no governo Richa, que em 2011 ele começa um processo de sucateamento da educação pública. E daí chega ao ponto de 2015, né, o nosso movimento, ele promove um verdadeiro massacre, né, dos servidores públicos. Então, essas questões que a gente vê, né, do processo de reforma, né, e contra-reforma, e remendo, né, em pano novo, em roupa velha, né, isso é uma política, né, para nada mais do que ser midiática, né, para a sociedade, né, no sentido de calar a boca de muita gente, né. Então, a questão que se coloca
né, para a discussão do debate do ensino médio, a gente não pode descolar desse processo, né, como eu já falei no início, de assalto do capital ao Estado. Tanto é que na década de 90, nós temos lá o Banco Mundial atuando com propostas, né, e pacotes para os governos, né, implementarem nas suas políticas educacionais. Isso o que nós estamos vendo agora é esse processo histórico, né? Daí vocês comentaram, né, Elenira colocou essa questão do pacote, né, da primeira LDB do governo militar, que está retomando. É óbvio que essa questão da política, que a gente entende como poder, ela é uma disputa, né, da luta de classe. Então, não dá para a gente eximir da reflexão essas questões. Porque um outro aspecto, né, que a gente tem que ver é o mundo do trabalho, né? Toda essa lógica da evolução, do desenvolvimento do capitalismo atuando na sociedade. Por exemplo, né, nós temos aí um monte de pacote implementado aqui no Paraná na educação, como provas, como tecnologias, né, educação, ensino à distância, esses convênios com empresas. Isso aí tem retirado verbas que deveria vir para a escola e é transferida às empresas, né, que gerenciam de acordo com a lógica da acumulação, né? É isso que eu falo do assalto ao Estado, né? E uma questão que a gente tem que ver agora é como é que fortalecemos esse nosso movimento. Que eu tenho visto, né, entre os meus colegas, que praticamente essa pedagogia histórico-crítica, né, uma pedagogia mais progressista, ela foi substituída esses treinamentos, esses treinadores, né, de mediocridade, né, que foi transformado o educador com esses itinerários formativos. Então, assim, como é que a gente pode, né, reforçar esse movimento sindical, movimento social, através das universidades, né, para ganharmos, né, e conquistarmos os nossos direitos à educação pública de qualidade, né, essas bandeiras que historicamente a gente perdeu. Era essa a minha contribuição. Obrigado, camarada, boa noite. Obrigado, Cipriano. Saudade das nossas viagens até Curitiba. Falou. E a Helenira deu um depoimento muito legal em relação ao nome dela, aos pais dela. Está inscrita a Cláudia Arruda Campos, a nossa Cauê, e aproveitar esse momento aqui, né, para a gente saudar, né, que no último dia 30 de março, aí, através da nova comissão de anistia, a Cauê conseguiu, então, ser deferida, né, como perseguida política, dentre várias pessoas que estão aqui. Parabéns, Cauê, nós estamos juntos e nós estamos felizes demais por isso. Sai que é sua, vai lá, tem mais 2 inscrições nesse bloco. Obrigada, Rodrigo. Valeu, gente. É o seguinte, a primeira coisa que eu queria dizer é manifestar meu prazer por encontrar o Helenira. Helenira Rezende de Souza Nazaré foi minha colega de lutas e, por um tempo, companheira da mesma organização política. Helenira começou com o AP, depois ela transferiu-se para o PCdoB. Né? E foi quem me trouxe para o AP. Era uma das minhas fundadoras. Nós fomos dirigentes do CAEL, do Centro Acadêmico de Letras, em 68, em boa parte, empurrados pela Helenira. Era uma pessoa
muito querida. Além disso, a Preta era uma mulher linda. Bom, eu sigo pedindo permissão para me qualificar um pouco, para que não pareça em nenhum momento que eu estou desmerecendo meus companheiros de trabalho. Eu sou professora aposentada na USP, mas eu fui de 68 a 88, professora de primeiro e segundo graus, trabalhando principalmente no ensino médio, que sempre foi a menina dos meus olhos. Fui liderança do movimento de professores na década de 70, final da década de 70, quando conseguimos expulsar os pelegos da Oeste, que é a página mais bonita da minha vida. Mas, a partir de lá, todo o nosso contato com os professores revela um enfraquecimento das condições de trabalho, das condições de luta dos professores, por questão de formação. O Daniel falou que os nossos professores são os melhores, são os que temos aí. Somos os que temos aí, sim, mas não os melhores que poderiam ser. Não é? Quer dizer, uma brincadeira estúpida, uma violência que começa com o Mac Slide de 55, 55. Já lutávamos contra o Mac Slide, que foi o projeto responsável por surgirem essas faculdades particulares, a Faculdade de Medicina, que formou muitos professores não firmemente capacitados para afirmarem eles como profissionais. Depois, eu passei pelas 5 novas depois, 71. Foi um desastre. Aquilo só piorou a nossa condição de trabalho e a condição de formação dos professores. Eu mesma acho que fiquei meio idiota. Eu lembro que eu tive uma turma muito especial de primeiro colegial. Era um primeiro colegial quer dizer, último, que conseguia, a linha que conseguia enfiar os que não achavam nenhum lugar. E nessa sala eles fechavam sempre uma cadeira na frente da minha mesa, que era onde sempre alguém queria conversar para pedir uma explicação ou para montar um caos. Uma vez chegou um e disse assim: professora, eu queria apresentar os colegas, porque eles estão perguntando que hora que a gente vai começar a estudar esse tal de Camões. Havia uma avidez de aprendizado que eu não estava cumprindo, porque eu estava olhando bem, estava seguindo o programa do projeto. Aí eu falei: deixa de ser bonita. A coisa foi muito clara. E por anos seguidos, cada vez mais, eu percebi que a situação dos meus colegas piorava. No sentido de, chegou na cultura, nos últimos anos que eu estava na sala de professores, não se falava sequer de novela. O pessoal não tinha um mundo de imaginário, um mundo de narrativa. A formação, ou, perdoe, a conversa, não passava de problemas com os alunos e os problemas domésticos. Nenhuma preocupação intelectual, talvez baixa que pudesse ser. Os colegas iam muito mal nos concursos e me contavam o que tinha respondido, e diziam assim: fui bem, respondi X, Y, Z. Bobagens extremas. Ou seja, a minha pergunta é: o que foi feito desse povo todo? O que foi feito nos meus colegas
que não tiveram, como eu, a possibilidade de experiências ricas. Eu trabalhei nos anos 70 numa escola, cuja diretora tinha sido diretora vocacional, e ela levava pesquisa dentro da escola. Quem encontrou isso? Eu sou uma felizarda. Mas, de resto, as pessoas vinham formadas nas faculdades muito frágeis, dando dinheiro para empresas de educação e não recebendo o suficiente em troca. Hoje eu acho que essa questão de discutir a situação do professor e como nós podemos fazer para ajudá-lo no seu fortalecimento em duas direções. Primeiro, o fortalecimento na luta, que parece que você se formando contra esse ensino médio. Vai necessitar que eles pensem um pouco a respeito da educação e não mais simples reivindicação de categoria por salário, o que se tornou praticamente a tônica de muitos sindicatos de professores, ou da maioria deles. Tá? Agora, além da formação na luta, há uma formação no cotidiano. Tá? Que me perdoe meus colegas acadêmicos, já ameaçaram um horror por tudo isso. Eu acho até que a gente teria que pôr os professores em contato para trocar experiências de como fazem na sala de aula. Daí me disse, não, eles vão trocar receita. Ué, a gente não troca receita? Tá bem? É o que fazer, como fazer. Eu não vejo nenhum problema nisso. Mais do que o discurso pedagógico, eu acompanhei o trabalho no governo Luiz Erundina, que a universidade foi trabalhar com professores, tá? Na educação construtivista. Eu fazia a leitura dos relatórios dos professores, essa era a minha função. Gente, não nem sentiam. Sabe? O que a gente vai, o discurso teórico deles, sem respeitar o que eles aprenderam, o que eles sabem da sua disciplina e o que eles sabem entre eles. Muito mais importante é colocá-los em contato com toda a problemática. Desde essa problemática do que é o Enem, essa reforma, até do como levar o seu trabalho. Ação entre eles. Eu estou propondo isso para a POS. Desculpa, eu me alonguei, eu não costumo falar tanto. Né? Falou em educação, eu fico... Pardon. Obrigado, Cauê. Ótimo, ótimo. Ninguém mais se inscreveu nesse bloco, então eu vou ler algumas coisas aqui antes de passar para a Helenir e para o Daniel. A Odete Bresolin, nos queixamos que não tem professores preparados para os itinerários, logo os lemas da vida colocam os seus contratados. Revoga Enem. Depois, a Rose Teles, Daniel e Helenira, vocês acreditam que haverá revogação e uma grande mobilização dos estudantes e da sociedade? Josemar Rodrigues, eles querem implantar na educação pública o mesmo modelo que hoje existe para ser advogado, ou seja, uma gama de cursos faturando muito para que permita ou não ao bacharel em direito ser aprovado para pertencer à classe de advogados. Uma seletividade pós-MEC absurda. Né? O Edemir Brasil, aqui na Bahia, o governo do estado acaba de iniciar um curso para ensino médio com a FGV, com um valor de 13 milhões. Camila Bianchi, as empresas que estão assaltando o estado, como o camarada Cipriano nos explica, são velozes e hipertecnológicas. A Renata, como eu posso explicar de maneira simples e prática para os pais que esse ensino é um desastre total
para os nossos alunos. Acho que essa é muito importante, porque a gente tem que envolver a comunidade escolar também, né? Os pais, a Associação de Pais, Mestres, Funcionários, as APMFs, tudo mais. A Wilma Amazonas, Daniel, cara, a rede privada do ensino não implementou a Lei 5.692 de 71 nos primeiros 10 anos da sua sobrevida. Como essa rede está enfrentando os itinerários formativos para que os filhos da burguesia tenham acesso garantido ao ES com essa reforma? Comitê contra a Reforma do NEM da Bahia. Olha que eu esqueci de citar a Bahia aquela hora, me desculpem. Vai lá, então, quem começa agora? Daniel ou Helenira, vocês vejam aí. Eu vou pedir para a Helenira, porque nesse momento, exatamente nesse momento, está acontecendo a votação do arcabouço fiscal, e aí muita gente está me pedindo aqui, muitos deputados aqui, eu estou ouvindo, participando aqui, mas recebendo um monte de mensagens de deputados que o Fundeb, de fato, deve ficar abaixo do arcabouço fiscal, preso no arcabouço fiscal, que é um desastre, né? Então, a gente está tentando modificar essa história, vamos ver se a gente consegue, né? Então, se a Helenira puder falar, e depois eu sigo na sequência aqui. Que o pessoal, inclusive, viu, Helenira, está chamando de arcabouço fiscal, né? Eu estou chamada de calabouço fiscal. Também com todas essas variantes, né? Gente, eu cometi uma gafe imperdoável na minha fala inicial, que foi não dizer que eu, sendo da rede tecnológica dos institutos federais, o Brasil implementa uma das melhores modelos de formação em nível de ensino médio, que é o ensino médio técnico integrado, e que foi construído, né, com a participação de muita gente, mais implementado nos primeiros governos do Lula, e que se a gente tem alguma dúvida do que precisa ser feito, sob qualquer ponto de vista que você avalie, o ensino médio técnico integrado é o modelo que a gente devia seguir, inclusive para ter jornada integral e para ter formação profissional de verdade, que não é aquela mentira da PPT, que é o que eles estão fazendo com os itinerários formativos. Mas para responder, então, um pouco, né? Eu vou deixar para o Daniel responder o Alexandre, porque o Alexandre dirigiu a pergunta para ele, mas vamos, Cipriano, é isso, né? Você tem um assalto à educação, um assalto cometido pelo capital, e aí eu já vou juntar com uma coisa que a Cláudia falou, que é o seguinte: uma das coisas que esse assalto promove é um processo de aprofundamento da alienação dos professores na relação de trabalho da educação, e dos trabalhadores e trabalhadoras em educação em geral. E aí, quando eu falo alienação, eu estou falando da alienação do conceito marxista mesmo, de alienação, que é aquele trabalhador que vende a sua força de trabalho e não tem relação com o produto da força de trabalho. Mas aí o Newton Duarte vai dizer, resumir na seguinte frase: mas se você trabalha numa fábrica de tênis, o fato de você ter o seu trabalho alienado não muda a qualidade do tênis. Agora, se você trabalha na educação, a qualidade da educação que você vai oferecer se o seu trabalho é alienado é absurdamente diferente. E é isso que eles vão fazer com a formação inicial dos docentes à distância, com os modismos todos que invadem a educação todo santo dia, vem um especialista lá e traz um modismo desse, um modismo daquele, e todo mundo tem que seguir, senão você é o desatualizado, com o tecnicismo, com todo o debate neoliberal, com todo o controle que passou a ser estabelecido sobre os professores e sobre os trabalhadores da educação em geral, e também, eu tenho que concordar, com um certo sindicalismo de resultados, que também acaba crescendo no ramo da educação no Brasil, que tem uma série de problemas, né? Eu sou parte eu tento ser parte da solução, mas eu sei que eu também sou, de alguma maneira, parte do problema, porque quando você está dentro de uma estrutura, a gente não consegue reverter completamente, mas é um problema seríssimo. A Rose, tem revogação sem mobilização? Não, de jeito nenhum. É fundamental fortalecer a mobilização, porque é inegável o compromisso de uma parte do governo com as fundações e com as grandes empresas que têm interesses diretos nessa revogação. Não teria acontecido a suspensão sem a nossa mobilização, e não vai acontecer a revogação sem a nossa mobilização,
E não só em relação ao governo, mas também em relação ao Congresso, porque a gente vai ter que pressionar muito esse Congresso, que infelizmente, como disse o Daniel, está nesse momento votando o calabouço fiscal muito piorado em relação ao governo, que já apresentou um projeto rebaixado para tentar, né, negociar com as necessidades do mercado. Eu sou das que entende a necessidade de aprovar algum projeto, que a gente tem que desconstitucionalizar a regra fiscal. Isso foi um ganho da PEC da transição, mas a gente, para acabar com o teto e desconstitucionar ele, a gente cede coisas, mas é aquela coisa, né? A gente tem cedido tanto que não tem jeito, a gente tem que ir para cima do governo e tem que ir para cima do Congresso pela revogação, com muita mobilização, então continuar construindo aí os comitês. O Souto falou de EJA, e eu acho que é fundamental a gente pensar em educação de jovens e adultos. O Brasil tem uma dívida histórica com um bocado de gente, e, de novo, nessa rede de institutos federais, a gente tem o ProEJA, que pode ser formação geral com qualificação profissional ou formação geral com formação técnica junto, em que você garante uma qualidade de educação bem maior do que a média da educação de jovens e adultos para ensino médio. Agora, o fato objetivo é que a gente tem que criar condições de que as pessoas não só ganhem certificado na EJA, elas têm que realmente sair munidas de conhecimento que possa instrumentalizá-las para a emancipação. Então, isso significa uma série de coisas que, infelizmente, a gente tem que ter um trabalho enorme para fazer a mobilização. Cláudia, você ter o apelido de Cauê aumenta a nossa proximidade, porque o meu filho se chama Cauê. A Helenira era uma estudante de letras da USP, né? Hoje a APG da USP chama Helenira Preta Rezende, e ela tinha uma militância pela educação como uma militante estudantil. Os meus pais, esses aos quais eu me referi, eram da AP, se conheceram porque eram os dois da Ação Popular. Inclusive, meu pai vai preso, no dia que ele foi preso em 68, ele foi preso porque depois que praticamente tinha acabado a mobilização, ele estava andando com o Jean-Marc Van der Vinde, que era o líder da AP e que ganhou a eleição da UNE e do Zé Disseu. Eu pego no pé dele, inclusive, do Zé Disseu, porque a AP era muito maior, né, e muito mais, com muito mais inserção social do que a maioria das outras organizações. E então todo esse histórico que você fez me emociona muito. Hoje eu tenho contato com a família da Helenira Rezende, com a Helenalda e a Eleonora, que são irmãs da Helenira, e com a Marta, que é sobrinha, e com a Yara, que é sobrinha neta da Helenira, que são militantes também. A Yara, inclusive, militante do movimento estudantil secundarista, participou das ocupações. É uma graça ver a história delas. Mas a tua preocupação com a formação de professores, eu acho que é uma preocupação muito concreta, né? Mas não tem como resolver enquanto no capitalismo a gente pagando tão pouco, as pessoas que procuram o magistério são as pessoas, a docência são as pessoas, enfim, ou que tem uma visão quase sacerdótica, que eu acho ruim, porque a gente precisa valorizar a profissionalização, quanto as pessoas que não têm outras opções, e aí fazem cursos à distância muito ruins, né? A Unopar, que é uma dessas marcas ligadas a essa empresa monstra, ela chegava a ter cursos de pedagogia com 5.000 estudantes em uma única turma. Então, é uma formação muito precarizada e muito alienada nesse sentido, como eu falei. E para a Renata, não tem sido, eu acho, né, o Daniel pode... Mas eu acho que não tem sido difícil explicar para os pais como isso é uma porcaria, não, porque os filhos estão chegando em casa e contando para eles: olha, mãe, olha, pai, eu tive hoje, passei não sei quantas horas na escola, não teve aula direito, quando teve aula, a professora foi me ensinar aqui a tirar foto para construir página do Instagram para ser influencer, para fazer bolo de pote, para não sei o quê. Ou seja, está ficando claro, e a população, ela sabe que ela precisa do conhecimento científico, e ela percebe quando está negado. Eu trabalhei numa EJA da Prefeitura de Florianópolis, em que uma vez eu chorei quando uma senhorinha que era minha aluna falou que era uma coisa bem desestruturada, bem na linha desse projeto aí, e ela olhou para mim e falou: eu gosto muito de vir para a escola, a gente convive, a gente faz amigos, a gente faz cestaria de jornal, mas aquilo que eu devia mesmo estar aprendendo na escola, que a gente não está aprendendo, né? E ela falou isso muito triste, porque ela percebia
que a escola estava sendo negada para ela mais uma vez, porque ela ia ganhar um certificado sem ter acesso ao conhecimento científico. E eu saí de lá chorando e passei a brigar, eu já brigava, né, mas eu passei a brigar todos os dias com aquela forma de ensino, e acho, sinceramente, Renata, que não tem sido muito difícil explicar para os pais, porque eles têm essa noção de qual é o conhecimento. Eles não sabem exatamente que eles precisam fazer forma de balanceamento de química ou saber da história da Grécia Antiga, mas eles percebem que conhecimento, que é necessário que os filhos deles e as filhas deles tenham acesso ao conhecimento científico e que isso está ficando, e filosófico e artístico, e isso está ficando de fora, eles não estão tendo acesso e essa enganação não é muito eficiente para a maioria. Então, acho que o nosso trabalho é fazer eles perceberem que eles têm razão nessa sensação de indignação e trazer para os comitês, para a organização, para enfrentar a reforma. Acho que é isso. Não sei se eu dei conta de falar com todo mundo aqui. Valeu, Elenira. Eu estou sem câmera ainda. Daniel, cara, vai que é sua. Bom, eu vou ser mais, até para abrir para outras perguntas, né? A grande questão que fica em relação ao projeto de educação que o nosso PL apresenta. O que é importante dizer é que a reforma do ensino médio ela não pode ser revogada por um texto que estabeleça uma correção de rumo na educação nacional, porque isso é uma tarefa, Cipriano, do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é que deveria ter sido implementado, que daria conta daquilo que a Elenira falou, de todos os problemas que nós temos na educação nacional. Nem o Plano Nacional de Educação conseguiria revolucionar a área da educação, mas a gente corrigiria rumo. Contar até uma história para vocês rapidamente dessas reformas econômicas da educação. Em 2015, eu tive a chance de debater com Eric Hanushek, no Fórum Mundial de Educação na Coreia do Sul, que é o autor dessas reformas econômicas da educação. E quando eu comecei a falar com ele sobre o que estava sendo implementado no Brasil, naquele momento, em 2015, já tinha um projeto que não é tão grave quanto a reforma do ensino médio, tramitando pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Mas que não era tão grave. Muitas vezes as fundações empresariais dizem, olha, a reforma do ensino médio começou em 2013. Não é verdade, eu participei de todas as audiências públicas do Reginaldo, debatendo o ensino médio. Não era nem tão grave, mesmo não sendo tão grave, a presidenta Dilma não deixava a coisa avançar. O que eu quero reiterar aqui é que o Hanushek vira para mim e fala assim, mas isso é um absurdo no Brasil estar avançando esse tipo de ideia, porque o Brasil ainda não deu conta de algo fundamental, que são as necessidades de provimento da educação. O que é provimento da educação? Exatamente. Pagamento de professores, política de carreira para os profissionais de educação, número adequado de alunos por turma, escolas com as mínimas condições necessárias para a realização do processo de ensino-aprendizado. A gente não tem isso. Eu estou sendo convidado agora para ir para uma atividade no Pará, em que eles querem lá, o pessoal do Pará quer me mostrar, até chegou hoje um outro convite, mas o pessoal do sul do Pará quer me mostrar que tem escola lá que literalmente não tem teto, porque eles assistiram o Greg News, viram que eu colaborei com o Greg News sobre a reforma do ensino médio. Nem gostei tanto assim do programa, né? Tanto é que eu nem divulguei tanto, porque eu acho que ele faz uma defesa dos itinerários formativos que não cabe. Então, é claro que a gente nunca vai ter num programa de comédia a agenda completa, né? É até um instrumento importante, mas eu fiquei decepcionado com o que saiu ali em alguns trechos do roteiro, né? Mas o fato é que tem escola no Brasil que não tem teto, literalmente, escola ao ar livre. Não é que é o ar livre por opção, é o ar livre para o projeto pedagógico, é o ar livre porque é a condição que as pessoas têm. E agora aprisionar o Fundeb, a complementação da União Fundeb ao arcabouço fiscal, é terrível. Não sei se todo mundo está acompanhando esse tema, mas o governo está fazendo uma aposta arriscadíssima. Ele está apostando, Elenira, que ele vai crescer sempre, em termos de arrecadação, a 2,5%. Não vai ser assim, gente. Não vai ser assim. Então, é uma opção, enfim, suicida. Eu acho que o governo está tendo problema, de fato. Ele ainda não aterrissou no Palácio Central, que é muito difícil também por conta do Bolsonaro. A gente nunca pode
descartar também essa variável. Mas a reforma do ensino médio, Cipriano, não tem capacidade o nosso PL não tem capacidade de resolver esses problemas estruturais. Agora, corrigir o caos, nós corrigimos. Esse é o ponto. O PL corrige o caos. O PL vai deixar de ter, ele dá um freio para um ensino médio que em 1.200 horas tem disciplinas absurdas, como Bora de Uber, como Brigadeiro Gourmet, Torne-se um Milionário. Essas coisas vão ficar constrangidas, isso é fruto da nossa luta. O debate sobre a revogação só existe porque a gente mobilizou esse debate, também é mérito nosso. O governo não faria nada se todo mundo ficasse quieto. Também preciso dizer isso. Foi a nossa mobilização que gerou o debate. A reforma corrige essas distorções. Agora, eu não posso vender para vocês o que a gente não vai entregar no PL, que é corrigir os problemas da educação. Para isso, hoje está sendo debatido o novo Plano Nacional de Educação, né? Um Plano Nacional de Educação 2024-2034, começou a ser debatido hoje no âmbito do Ministério da Educação. Agora, quero dizer para vocês, com todas as letras, sob o arcabouço fiscal, submetido ao arcabouço fiscal. E aí, no arcabouço fiscal, a gente não corrige a educação pública brasileira nem em 2060, porque não sei se vocês conhecem essas previsões demográficas, né? São super otimistas, que em 2060 o Brasil se resolve, vira um país altamente desenvolvido. O que não é verdade, porque essa tese aposta no decréscimo populacional. E o decréscimo populacional, ou a equação populacional em termos de bônus demográfico, ela gera menos demanda para a creche, mas gera muito mais demanda previdenciária. Então, essa conta não fecha, né? Porque a gente tem que ter, esse é o último bônus demográfico que nós temos, essa geração que está no ensino médio, até 2025 é a última geração de bônus demográfico. Depois a gente passa a ser um país que envelhece rapidamente. Só que envelhece sem ter tido sustentação educacional, sem ter tido sustentação adequada na política de saúde. E política de saúde pública, vocês sabem disso, até, por exemplo, precisa de educação física, porque é preciso ter uma população saudável, inclusive com hábito, né, de realização de exercício físico, etc. Então, todas as questões, em algum grau, passam pela educação e terminam na reforma do ensino médio. Porque quando eu falo de educação aqui, é claro, educação básica, educação superior, são os dois níveis, mas eu estou falando centralmente de ensino médio. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui, concretamente, né? A gente está numa situação muito difícil, porque a reforma ela estabeleceu um mal que a gente corrige o caos, mas vai precisar de outras leis para corrigir a educação brasileira. Agora, quando vocês me perguntam assim, você está animado? Eu estou animado sempre. Sempre acho que a gente vai conseguir virar o jogo. Para mim, a minha referência é o Antônio Cândido. Antônio Cândido, uma vez eu tive a chance de conversar com ele, e ele disse o seguinte, que o socialismo é a doutrina política mais vitoriosa, porque fez com que as crianças deixassem de trabalhar, com que os trabalhadores tivessem salário, tivessem alguns direitos trabalhistas, ainda que sejam insuficientes, política de saúde, política de educação. Então, é a luta de quem acredita na transformação do mundo que modifica o mundo. Eu acho que a gente vai vencer o arcabouço fiscal, a gente vai vencer os limites da educação brasileira e vai vencer a reforma do ensino médio. Agora, o sinal que está sendo dado hoje no Congresso Nacional é muito ruim e está sendo dado em parceria com o governo, que é a questão do arcabouço fiscal em parceria com o governo, né? Quem coloca o Fundeb dentro do arcabouço fiscal é o relator, mas, gente, não é só o relator, está tendo a anuência do governo para isso. Então, a gente vai ter que brigar muito, porque a conjuntura, mesmo a gente tendo se livrado do Bolsonaro, pelo menos nesse período de 4 anos, né, não do bolsonarismo, a conjuntura ela é uma conjuntura complexa. Agora, eu estou com sangue no olho, sorriso no rosto para virar o jogo. A gente tem que ir para cima, né? A questão do arcabouço fiscal, até quero dizer aqui para vocês que tem um problema, né? Por que o Fundeb está entrando no arcabouço fiscal? Porque a gente não consegue dar conta de todas as demandas que existem. Então, a gente está discutindo a reforma do ensino médio, está discutindo também a questão da violência às escolas, aí o arcabouço fiscal acaba a gente não dando conta de discutir
discute também, mas não na energia necessária para virar o jogo. Agora tem o Senado, já estou em contato aqui, infelizmente, a vida é assim, com senadores de direita para ver se a gente não consegue recuperar, né, a questão do arcabouço fiscal. Agora, é a luta, gente, não tem outra alternativa. Ainda mais falar isso para a geração de 68, para esse grupo aqui, é rezar o Padre Nosso Vigário, né? Então, vamos para cima, e não tem outra alternativa. Legal, Daniel. Só a Beth está inscrita. Antes eu vou ler, então, os comentários, daí a Beth faz a fala dela e Helenira e Daniel já podem responder e fazer as considerações finais. A Lourdes dos Santos, grande camarada do Paraná. Um abração, Lourdes. Mesmo sabendo, né, ser a medida certa, não acredito na possibilidade de ser revogado. Os estados, principalmente São Paulo e Paraná, vão judicializar, o que leva tempo. Será como uma morte paliativa, sem contar as forças das fundações. Lourdes, mas o Requião, infelizmente, também ele judicializou, tentou uma ADIM em relação ao piso e não conseguiu. E é importante dizer que no Paraná foram quase 1.000 escolas ocupadas, né, na época do Temer. Existe uma força aqui foi o primeiro comitê. Acho que dá para a gente, eu também sou tenho bastante expectativa na luta, assim como o Daniel colocou, sou um otimista. O Alexandre, alguém tem contato dos núcleos? Eu passei ali já, tá, o meu telefone, para quem quiser. O Augusto Barros, né, professor também. Outro ponto importante, a padronização avaliativa em face à ideologia neoliberal, nos rebatimentos da materialidade da cultura escolar, a BNCC, e as avaliações em larga escala. O Josemar, o problema está na conjuntura mesmo, e é isso aí. Beth está com você agora, e depois da Beth já passo para Helenira e Daniel fazer as considerações finais e responder a Beth. Vai lá, Beth. Bom, eu apertei a mãozinha sem querer, mas deixa eu fazer uma pergunta. Tem muito a ver com uma parte de educação, na parte de economia, de administração da escola, da educação. As pessoas sempre me perguntam, sempre vi falando com a história do NEM, e lá atrás, no Ceará, deu certo. E aí eu respondo que é por causa dos índices, mas eu digo que, tudo bem, treinar os alunos é fácil, eles vão bem nas provas. Mas tem o lance também, que teve uma hora que deu alguma coisa certa. Esse tempo que deu certo, com uma economia que estava boa também, na época. Eu não sei se eu faço uma associação correta quando eu faço isso. Beleza, Beth. Vou lá, então, Rodrigo? Pode ser. Então, tá. Primeiro, só fazer um comentário sobre essa coisa que o Daniel falou, da história da escola sem teto. Eu tenho um ódio mortal cada vez que alguém diz um bom professor, ele é tão bom que ele dá ótimas aulas até embaixo da árvore, ele dá ótimas aulas até... Não e não. Para a gente fazer um bom trabalho, a gente precisa de estrutura, condições de trabalho, remuneração. Eu uma vez assustei uma estudante de pedagogia que veio me entrevistar para o TCC dela, ela falou, você dá aula? Eu falei, não, eu vendo aula. É porque a gente vive numa sociedade capitalista, então eu preciso dizer que eu vendo para poder alguém dizer que tem valor, né? E para poder a gente entender que se você não tem as condições adequadas, não é verdade que dá para fazer um ótimo trabalho. Definitivamente não é verdade. Então, é isso, as condições de provimento, como ele falou, são fundamentais. Eu sempre disse, se aumentar a quantidade, o salário dos professores, porque aumentar o salário dos professores está diretamente ligado com aumentar a valorização social da profissão de professor. Porque é isso mesmo, engenheiro e médico é valorizado, ganha bem é valorizado. Dilema de Tostines. Então, tem que aumentar o salário. Tem que ter condições de trabalho, a escola tem que ter estrutura, né? Não tem essa de, vai dar, não, você dá um jeito, vai lá, arruma e remenda. Não remenda. A gente precisa dizer não para isso, sem eu fazer o que eu chamo de administrar a escassez, né?
Uma sociedade não dá valor, então a gente fica administrando a escassez e fazendo o melhor que dá, e o melhor que dá não é bom. Não tem como ser bom. E a terceira coisa, então, é aumentar o salário dos professores, dar condições de estrutura e aumentar a quantidade de hora que os meninos ficam na escola, com condições para os meninos ficarem na escola também. Acho que isso é fundamental. E aí, de fato, o calabouço fiscal é uma tragédia, não exatamente porque ele vai retirar de investimento do Fundeb e do mínimo constitucional da educação, mas na prática eles acreditam nisso, que eu acho que é a coisa sem nenhuma base na realidade, de que a arrecadação vai crescer sempre, a gente não tem a menor garantia disso. E segundo, porque você põe alguma coisa aí, a professora de matemática morre, né? Porque você diz assim, isso aqui você pode crescer 70%, mas dentro da mesma panela você põe alguma coisa que está crescendo a 100% do crescimento, que é o mínimo constitucional e que é o Fundeb. Então, tem alguma coisa crescendo lá dentro mais rápido, vai roubar dos outros, ou vai impedir o crescimento dos outros. E daqui a pouco, no Brasil, a gente vai ter o povo do saneamento, da assistência social e da cultura lutando contra os mínimos constitucionais de educação e saúde, porque se não tirar o mínimo de educação e saúde, o deles não vai poder crescer, e preservação ambiental é tão importante quanto educação, por exemplo, na minha leitura. Bom, Lourdes, você não acredita na revogação? Bom, né, eu costumo dizer que eu sou comunista, então eu acredito que dá para acabar com o capitalismo e dá para a gente criar uma sociedade sem exploração. Se eu acredito nisso, obviamente eu sou uma inveterada otimista, né? Porque para acreditar num negócio desse, então. Mas falando de coisas mesmo mais imediatas, a gente tem uma sociedade que já deu demonstrações de que, com a pressão certa, ela, mesmo o pior Congresso, aprovou a constitucionalização do Fundeb. A gente conseguiu adiar a reforma da Previdência por 6 anos na unha. A gente conseguiu muitas coisas desse país, né? A gente derrotou o Bolsonaro, gente. Num momento de crise orgânica do capital, em que o fascismo está crescendo no mundo inteiro, o Brasil foi o principal país de reverter essa decisão. E aí, exatamente porque a gente defende muito o governo do Lula, é que a gente precisa que ele mate de morte matada a reforma do ensino médio, porque senão esse cadáver insepulto vai contaminar e infectar possivelmente todo o governo. Então, a gente tem que... não acho que judicialização tenha uma capacidade suficiente de impedir a revogação. Se a gente se organizar, se a gente trabalhar com o movimento estudantil, com o movimento sindical, com a sociedade, o próprio fato de terem pipocado muitas reportagens jornalísticas da mídia corporativa sobre o absurdo que está acontecendo nas escolas é uma demonstração de que não é tão difícil, porque o negócio é muito absurdo. Ele não é difícil, não acho mesmo que seja difícil de explicar para os pais e para as mães e para a sociedade o quão prejudicial que é, apesar dos espantalhos que os defensores da reforma usam, essa coisa de que a gente defende o passado, de que a gente é contra a tecnologia, né? Por exemplo, quando você coloca em oposição o ensino médio integrado nas escolas dos institutos federais, que a gente tem muita qualidade, lá sim se aprende a lidar com tecnologia de verdade, né? Não que seja perfeito, né? Também tem problemas, mas comprovadamente sobre qualquer um que analisa o ensino médio integrado dos institutos federais sabe que ele é um ensino de muita qualidade. E o Augusto tem razão, um dos problemas que é parte do processo de alienação do trabalho é a padronização avaliativa, porque você não precisa mais saber se sentir na relação com o estudante, percebendo que ele está evoluindo, que ele está aprendendo, que ele está se emancipando. Você corresponde àquela avaliação padronizada, o que emenda bem com a questão da Beth. No Ceará deu certo, eu acho que o Daniel tem muito mais informação, então eu não vou entrar muito, mas assim, é isso, você tem um método estandarizado, padronizado, e eu não tenho exatamente contra a padronização por princípio, porque o ensino cubano, por exemplo, ele é muito padronizado. Isso tem aspectos muito positivos, mas quando você tem uma sociedade que escolhe o acesso ao conhecimento como prioridade, a padronização tem um papel. Dentro de uma sociedade capitalista é uma coisa completamente diferente.
você fingir que está fazendo determinadas coisas. E aí, na minha leitura, o que eles fizeram no Ceará, eu não posso chamar de dar certo nesse sentido, mas esse eu vou deixar para o Daniel desenvolver, que ele tem muito mais informação do que eu. No mais, eu agradeço imensamente, foi uma honra estar aqui, é uma honra estar com vocês, e vocês, como eu disse, são a geração 68, para mim, é a geração de heróis do Brasil, né? A gente tem as vitórias que a gente teve, porque conta com vocês na luta até hoje, e a gente está junto nessa luta. Também muita honra estar aqui junto com o Daniel, com a Carlota, com o Artestes, ter participado desse processo de poder dar uma contribuição aí de um instrumento para a sociedade. Muito agradecimento e muita luta, gente. Bora para os comitês, bora pressionar, porque o governo, a gente que está pressionando, a gente está ajudando o governo, eu não tenho a menor dúvida disso, a conseguir o rumo certo no debate educacional e fazer o que eles prometeram, né? Na prática é ajudar o governo a fazer o que ele prometeu. Então, um grande beijo para todo mundo e contem comigo, estou sempre à disposição. Muito obrigado, Helenira Vilela, valeu mesmo. Vai lá, Daniel, está com você. Falar rapidamente sobre essa questão da conjuntura, até do caso do Ceará. O caso do Ceará é um caso interessante, porque ele é mérito de professoras e professores. É muito curioso, por exemplo, eu estava lá no debate sobre o ensino médio, a Helenira estava comigo lá na Câmara dos Deputados, aí o representante do Sistema S, o Rafael Lucchesi, falou, olha, eu quero dizer para vocês que a gente não pode fazer uma discussão sobre a reforma sem envolver os secretários estaduais de educação, porque são eles que têm 88% das matrículas do ensino médio, eles que dão aula para esses alunos. Olha, desculpa, o Rafael, quem dá aula para os alunos não são os secretários, são os professores e as professoras, né? Parece banal essa história, mas é a história que resume o problema da educação brasileira. Me parece que quem hoje faz a gestão da educação e muitas pessoas que estão no debate público e que nunca pisaram numa escola pública, elas acreditam de fato que é possível fazer política de educação prescindindo de professores e escolas, sem considerar professores e escolas. E no caso do Ceará é curioso, porque o caso cearense, aquilo que tem de bom é mérito de professoras e de professores. Não veio nenhum iluminado no Ceará e tomou uma decisão e que resolveu todo o problema da educação cearense. Isso não existe. Só para vocês terem uma ideia, a luta dos profissionais da educação no Ceará. Sabe quanto que ganha um professor com doutorado depois de 10 anos de experiência na rede no Ceará? R$18 mil. É claro que vai ter qualidade. Na USP, eu não vou conseguir alcançar isso talvez em 20 anos. Né? Porque precisa alcançar o patamar de professor titular. Percebem o tamanho da decisão que foi tomada no Ceará? Isso foi fruto de muito trabalho dos professores, muita luta sindical, muita articulação política. E é claro que aí outras medidas funcionam, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa, que os nossos alunos são tão bons que se vocês treinarem, nós treinarmos eles para as provas, eles vão bem numa prova. É óbvio que vão bem numa prova. E vou dizer para vocês, treinar para vestibular, treinar para o Enem e ter lá para avaliação de larga escala é razoavelmente fácil. Difícil é ensinar pensamento crítico. Esse é o ponto. Né? É o oposto do que a reforma está dizendo. Eu nunca me esqueço de que o Mujica, quando a gente perdeu aqui a presidência, o Haddad perde a presidência para o Bolsonaro, o Brasil perdeu a presidência para o Bolsonaro, eu nunca me esqueço que o Mujica faz aquele discurso dizendo que a esquerda ela não pode achar que quando ela está no poder, ela está tão poderosa que vai tocar com a mão no céu. E que ela tem que ter a capacidade de compreender que as coisas são construídas. E o Mujica, em outro documentário na Netflix, ele vai dizer o seguinte: nós aumentamos o poder de consumo, mas não educamos o povo. Coisa que podem divergir o quanto for. E eu sou crítico em muitos aspectos ao modelo venezuelano. Mas na Venezuela aconteceu. Na Bolívia aconteceu. Eu sou crítico também ao MAS, mas vou dizer para vocês, assim, as minhas críticas são muito menores, porque eu sou apaixonado pela luta boliviana.
Na Bolívia, se hoje estivesse tendo a votação, por exemplo, do arcabouço fiscal, não teria sido tão pacífica assim a inclusão do Fundeb. Quando foram tirar o gás, né, do controle boliviano, eles fizeram praticamente uma revolução, que é onde acende o Evo Morales. Então, a gente tem um déficit muito grande de educação, de política de educação de verdade. Pode ser que, na conjuntura institucional, a gente demore um pouco mais para revogar a reforma. Agora eu vou repetir para vocês. A reforma está morta. Ela está morta. Ela não tem como ser corrigida. A gente já está lidando com uma reforma que jamais vai ser implementada. O Brasil não tem, nesse momento, ainda mais com o arcabouço fiscal, capacidade de construir tantas escolas que são necessárias para garantir que todos os alunos tenham acesso a todos os itinerários formativos. E o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo fazer aquilo que a gente propõe no PL, mas com seriedade, dentro do Congresso Nacional, porque tem que alterar a lei. Eles estão voltando para a formação geral básica. Eu tive conversando com um professor daqueles muito... Professor professor de educação básica, né? O seu Cláudio. Ele estava falando assim, meu filho, é o seguinte, estamos voltando para o científico, porque vai ter a turma do científico, vai ter a turma que não vai ser o normal magistério, mas vai ser alguma coisa de profissionalização, e a turma da educação profissional. Vai estar acontecendo do clássico e da educação profissional. Né? Então, a gente está voltando para isso, está voltando para o passado. E ele falou, aquele sem vergonha, ele é bem velhinho, aquele sem vergonha do Temer disse que ia fazer isso, ele está cumprindo a promessa dele no governo Lula. E é disso que se trata, gente. Agora, eu não posso vender aqui algo que é irreal. A gente está tendo agora, está vivendo agora, uma derrota no Congresso Nacional. Agora, para quem está do nosso lado da história, enfrentar a derrota é parte do jogo. O que não dá é para a gente deixar de lutar pela vitória. Porque quando a gente luta, inexoravelmente, em algum momento e de alguma maneira, ela vem, né? E a gente teve muitas vitórias na educação. Teve PNE, depois teve Emenda Constitucional 59 de 2009, Lei do Piso do Magistério, que é de 2008, mas é confirmada no Supremo em 2010, cotas, petróleo para educação, Plano Nacional de Educação, e chega uma hora que Fundeb, os dois Fundebs, né? Chega uma hora que veio a reação veio e a gente agora vai ter que responder a ela, né? E ela vai vir, inclusive, dentro do governo Lula, considerando essa frente ampla. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, eu de forma alguma isso me desanima, pelo contrário, eu acho que a gente tem cada vez mais tido força, e eu senti isso na elaboração do PL, e capacidade de formulação. Nunca as fundações empresariais estiveram tão constrangidas, elas voltaram a fazer trabalho de bastidor, que é o que elas sempre fizeram, né? É sempre bom lembrar, essas fundações empresariais explodiram quando, gente? Elas explodiram quando acabou o governo Fernando Henrique Cardoso, foi para terminar um controle à política educacional do presidente Lula. Vocês podem pegar aí todas as histórias das fundações empresariais. Algumas até existiam, mas elas passam a ter essa força e esse vigor e esse investimento do empresariado a partir da vitória do Lula. Então, é uma força reacionária. E a gente nunca conseguiu colocar eles tão contra a parede como tem colocado agora. E aí, na minha opinião, o que a gente tem que fazer concretamente é seguir em frente, lutar muito, formular, fazer mais atividades como essa que vocês estão realizando aqui na Geração 68 e ir para a briga que é necessária, com sangue nos olhos e sorriso no rosto. Eu não acredito em outra forma de fazer política. A gente tem que ter a capacidade de ser duro quando é necessário ser duro, mas tem que ter concretamente a capacidade de construir como já ensinou o Che, né? Construir a ternura quando é necessário construir com ternura, e nem sempre vai ser possível construir com ternura, viu, gente? É um fato. Por exemplo, a gente vai bem para cima agora do governo no Senado, vocês podem ter certeza disso, para tirar o Fundeb do arcabouço fiscal. Mas é isso, minha gente, é com essa esperança freiriana que eu finalizo aqui. O Artestes levantou a mão, Rodrigo, não sei se é possível passar para o Artestes. O Artestes, se fosse possível, eu gostaria muito de ouvir o Artestes, que ele é coautor do nosso projeto de lei, o PL 2601 de 2023, e é um grande companheiro de luta. Sim, com certeza. Carlos Artestes,
Por favor, vai lá. Queria fazer uma saudação a todos vocês. Eu também, assim, de alguma forma, acompanhei, demonstrando a minha idade aqui, o que aconteceu no Brasil na ditadura militar. Mas eu queria só fazer uma consideração, porque eu acho que a fala da Lenira, do Daniel e de todos vocês, ela é muito significativa. Mas eu queria só dizer uma coisa aqui que eu acho muito importante, porque tem muita gente exigindo do PL 2601 muito mais do que ele se propõe a fazer. E talvez seja porque a política pública, e não é só do ensino médio, mas em especial do ensino médio, ela demanda uma história e uma luta muito grande, e que não vai bastar revogar a lei. Mas a gente tem que focar hoje, a importância hoje desse decreto, desse projeto de lei é fundamental, e a gente não pode se distrair disso, né? Eu acho que a gente cria não só um embaraço, mas a gente tira o álibi que hoje os estados têm para fazer aquilo que eles foram captados a fazer, né? Infelizmente, o Concede e o secretário de Educação, eles foram cooptados por uma visão e pela realidade perversa que eles também vivem. E eles foram, de certa forma, buscar um caminho e que nós precisamos, de certa forma, equilibrar esse jogo. E eu acho aqui, queria defender ardorosamente que a gente buscasse uma força para o PL, porque ele não só constrange as fundações, mas ele cria, na verdade, uma outra possibilidade da gente discutir uma política séria para o ensino médio. Então, eu queria deixar esse registro. Eu acho que a gente devia conhecer mais todas as iniciativas que foram feitas. A Lenira falou do ensino médio integrado, que iniciou-se no Brasil concretamente em 2004, e a gente tem todo o histórico do que foi as políticas do ensino médio no Brasil, desde a primeira LDB de 61, e eu digo para vocês que nós temos iniciativas fundamentais de recuperação, inclusive da formação de professores, que é fundamental. Então, eu queria deixar aqui minha saudação, meu apoio, e que a gente consiga fazer esses encontros, eles são essenciais. E eu acho que a gente tem que combater com muita facilidade os argumentos das narrativas que hoje defendem ainda a continuidade, inclusive dentro do governo, a ideia de que não pode sacrificar tudo que perderam. E o Daniel foi muito preciso quando ele disse. Nós acompanhamos a 5692 de alguma maneira, ela destruiu, de certa forma, as escolas sérias, técnicas no Brasil. A iniciativa privada não fez nada e nós pagamos um preço muito grande. Se nós não fizermos algo agora de constrangimento e uma reconstrução da política de ensino médio, nós vamos pagar um preço muito alto. Então, um abração para vocês todos aí. Até breve. Obrigado, Carlos Artestes. Obrigado, Helenira Vilela. Obrigado, Daniel Cara. Obrigado, pessoal que esteve aqui com a gente. Lembrar para vocês que ainda estou sem a imagem aqui, não abre mesmo. É a memória, porque nós estamos baixando vários vídeos, são 11 vídeos da questão da nova série que a gente vai apresentar, Armadilhas, do Jean Marc, que falam das armadilhas do governo Lula, e esse vídeo aqui desse debate, do Geração 68 Debate, vai estar no nosso YouTube, vocês ajudem a divulgar. Daqui 15 dias, novo tema, nova política, novas, né, propostas aí para a gente estar debatendo aqui, de polêmicas, no Geração 68 Debate. Boa noite, pessoal, um agradecimento especial para a Giovana, que abriu essa sala para nós aí, e logo estaremos juntos. Valeu, gente, um abração, obrigado.